sei, às vezes eu fico na dúvida se eu devo esclarecer ou não, mas eu vou esclarecer um pouco que vocês viram que eu fiz mestrado no México, às vezes as pessoas escutam e perguntam assim, se o cara saiu do Brasil, por que ele não saiu da América Latina, né? Foi para o México. Por que não Estados Unidos, Europa e tal? Mas porque eu fui atrás de uma abordagem específica da neuropsicologia, que se chama neuropsicologia histórico-cultural, ou neuropsicologia luriana, que nasceu com Vygotsky e Luria, não sei quem aqui conhece. E eu acho interessante dizer isso porque eu vou falar da ótica da abordagem teórica da neuropsicologia histórico-cultural, que é um pouco diferente, ou seja, nem sempre bate a mesma coisa com a neuropsicologia cognitiva, que é a que todos os neuropsicólogos em Salvador fazem, né? Então, talvez seja interessante esclarecer isso. Vai ter um momento de perguntas no final, né? Tá, então, aí a gente pede que vocês vão anotando e se precisarem fazer perguntas e tal, que aguarde o momento correto, certo? A gente vai falar um pouco, vai começar obviamente com o básico, vamos definir vamos definir dislexia. Trouxe aqui primeiro o DSM-5, que diz que a dislexia seria um padrão de dificuldade de aprendizagem caracterizado por problemas no reconhecimento preciso ou fluente de palavras, problemas de decodificação, ou seja, você transformar o código escrito no código falado, e dificuldades na ortografia de palavras. Se o termo dislexia for usado para especificar esse padrão particular de dificuldade, segundo o DSM, né, quer dizer, se você fala de uma criança com dificuldade de aprendizagem e usa o termo dislexia, então também tem que especificar outras dificuldades adicionais, ou seja, não é porque a criança recebe o diagnóstico de dislexia que ela não poderia ter outras coisas, né? Às vezes é difícil até imaginar que ela tenha que esteja só presente a dislexia, que a única dificuldade é na leitura e nada mais. Então, é preciso especificar quaisquer dificuldades adicionais presentes, tais como dificuldade na compreensão na leitura, no raciocínio matemático e outras. Por si só, a gente espera que a criança se ela recebeu o diagnóstico de dislexia, ou um paciente, uma pessoa, então que ela deve ter dificuldade de compreensão na leitura, mas ela pode ter outras coisas associadas. Aqui algumas características diagnósticas, segundo o DSM-5. Ele denomina de transtorno específico de aprendizagem com prejuízo de leitura, né? E sugere o termo dislexia como uma possibilidade para esse transtorno. Ele é caracterizado, ou seja, tem como característica dificuldades persistentes para aprender habilidades acadêmicas fundamentais, com início durante os primeiros anos de escolarização, né? Então, não é uma coisa que surge de repente, é uma coisa que está presente desde muito cedo, certo? Inclusive, a Érica depois vai falar de sinais precoces que podem surgir durante a pré-escola. Ainda não é tão fácil você diferenciar nesse período, ninguém dá um diagnóstico de dislexia nesse período, né, no período pré-escolar, porque realmente é alguma coisa que acontece depois da alfabetização ou durante a alfabetização. Então, como características, a gente teria uma dificuldade na leitura exata e fluente de palavras isoladas e na compreensão de palavras a partir da leitura. Essa dificuldade deve ser confirmada segundo o DSM-5, por meio de testes padronizados. Por isso que hoje em dia, quando uma criança chega para um médico, claro que vai depender do médico, mas principalmente as novas gerações de médicos, eles solicitam, antigamente a dislexia era considerada um diagnóstico clínico. Então o médico, vocês podem abrir para mim? O médico fazia algumas atividades ali e existia, inclusive, muita reclamação das famílias que diziam ele ficou com meu filho 15 minutos, 20 minutos e disse que ele tem dislexia. Hoje em dia, a avaliação neuropsicológica se tornou um instrumento do médico. Então, quando a escola não solicita ou quando a família não procura, é comum que o médico peça. Então, se uma família procura um neurologista e diz, meu filho tem 9 anos, por exemplo, 8 anos, mas não consegue ler como os outros coleguinhas da mesma idade, o médico solicita, geralmente, pela minha experiência, um eletroencefalograma, que é muito mais para descartar que ele tem alguma outra coisa, como um foco epiléptico, por exemplo, e uma avaliação neuropsicológica, porque esse é o instrumento que se tem hoje em dia para um médico, para ele saber como é que está funcionando as habilidades básicas da criança e o nível de inteligência. Porque uma criança com um nível de inteligência abaixo da média não deve ser diagnosticada com dislexia, porque a dislexia ela pressupõe um nível de inteligência adequado, certo? Vocês vão ver aqui pelas próximas descrições.
Então, isso é o profissional da neuropsicologia, que não precisa necessariamente ser psicólogo, certo? A neuropsicologia é uma área de interface, mas, assim, uma grande parte é neuropsicólogo, e uma parte é psicólogo de formação, e uma boa parte dos instrumentos que a gente utiliza para avaliar são específicos do psicólogo. Então, em geral, quem avalia, por exemplo, o nível de inteligência é o psicólogo, entenderam? Então, quando até para poder dizer, bom, se tem dislexia, se pode utilizar o diagnóstico de dislexia ou não, um dos critérios é um nível de inteligência no mínimo na média, né, dentro do esperado, dentro da média, e isso são os instrumentos, esse instrumento é específico do psicólogo, certo? Não estou dizendo que isso é bom nem ruim, eu só estou dando a informação. Às vezes, é psicólogo, puxando, né? Não, é verdade, é específico ainda, pelo menos por enquanto é específico. Sim, e aí esses testes eles são padronizados, porque eles dizem se está dentro do esperado para a idade e escolaridade ou não, certo? Essa característica afeta significativamente o desempenho acadêmico ou profissional ou nas atividades, ou seja, qualquer coisa que a criança precise fazer que dependa da leitura e interpretação do que se lê pode estar afetado, pode estar prejudicado. As falhas, elas podem não se manifestar até que as exigências pelas habilidades acadêmicas superem as capacidades do indivíduo. Ou seja, a gente pode não observar logo de cara. Às vezes tem crianças que sim passam pelo período de alfabetização mais ou menos bem, e aquilo não chama muita atenção. Só que a gente sabe que com o passar dos anos escolares, o que vai sendo apresentado para a criança é de uma complexidade crescente, né? Então pode chegar um momento, até porque como quase tudo, a gente tem níveis diferentes, então tem crianças que vão ter uma capacidade de leitura mais acessível, outras não, né? Então pode chegar um momento mais na frente que a criança comece a não conseguir mais acompanhar a aprendizagem. Mas é importante a gente saber o seguinte, algumas coisas, mas uma delas ela deve ter dificuldade para aprender através da leitura. Mas se você explica para ela ou passa através de outros meios, ela pode inclusive conseguir mais do que outras crianças que não receberam esse diagnóstico. Entendeu? Então, se você lê para ela, ou se ela assistir um vídeo, ou se ela, não sei, vê uma peça, ou se você brinca com ela sobre aquele tema ou qualquer outra coisa, ele pode aprender. E, às vezes, até com mais facilidade. E, inclusive, ela pode passar esse conhecimento, desde que não seja pela via da linguagem escrita, certo? Então, a criança que aprende, a dificuldade dela é que se a via de aprendizagem for através da linguagem escrita. E essas dificuldades elas não são explicadas pela presença de déficits sensoriais, intelectuais, por transtornos mentais ou neurológicos, por fatores sociais. Então, assim, em princípio, é uma criança como qualquer outra, que foi bem cuidada, que foi bem estimulada, que passou por boas escolas, bons professores, que é uma criança inteligente e que teve, mas que apesar de tudo, não conseguiu aprender, não consegue um nível de leitura fluente e adequado. Entenderam? Aí a gente começa, quando a gente traz a coisa para a vida real, a observar algumas dificuldades. Assim, até que ponto a gente pode dizer que aquela criança é tão bem estimulada, que aquela família é tão funcional, que não tem nada nada na vida dela, que não tem algum tipo de ruído, algum tipo de dificuldade, que seja além da leitura, né? Quer dizer, qual família é tão perfeita, que pais são tão maravilhosos, quais escolas são tão fantásticas, principalmente quando a gente fala de uma realidade de Brasil, né? Que a gente sabe que não é privilégio da maioria das nossas crianças receber todo esse cuidado, todo esse carinho. Então, na vida real, o diagnóstico de dislexia, quando a gente sai do livro, dos manuais e vai para o pé no chão, fechar um diagnóstico começa a ser muito complicado, né? Porque sempre tem alguma coisa, ou no geral a gente acaba tendo alguma coisa que você meio que ignora para poder encaixar ela dentro de um nome específico. Até porque, por exemplo, a criança não tem fatores sociais, ambientais, escolares, transtornos mentais, nem nada. Mas a gente vai ver que em outros manuais, porque eu vou mostrar também o CID-10 e a CID-11, que é comum estar associado ao diagnóstico de dislexia alguma questão emocional.
Então, se a gente imagina, por exemplo, uma criança de primeiro ano, segundo ano, que está ali, ao redor dela tem mais 20 e poucas, 30 outras crianças às vezes, não sei, mas vamos botar 20 crianças ao redor dela, 15 crianças que seja. A professora diz, copie isso, ou escreva aquilo, ou faça tal atividade ou outra, ela vê todos os outros 14 coleguinhas ao redor fazendo e ela não consegue. Isso não vai trazer nenhuma marca para essa criança? Né? Então, aí quando ela chega no seu consultório, ela já vivenciou isso algumas vezes. E às vezes, como não é uma coisa nem sempre fácil de se observar, porque existem outras coisas acontecendo na vida da criança, muitas vezes elas chegam com a pecha, né, com o carimbo de que é preguiçoso, não quer estudar, não quer nada com a vida, é burro, é lento, sei lá o quê. Né? Eu digo isso por experiência prática, quem está no consultório, quem trabalha, quem está nas escolas vê que essas coisas acontecem, às vezes até infelizmente através dos professores ou de alguns professores. Então, como é que essa criança chega imaculada? Né? Então, é de se esperar que tenha alguma questão emocional ligada, nem que seja como consequência. Né? Então, na vida real, são muitos os fatores que influenciam no processo e aí fica difícil a gente dizer assim, olha, ela tem isso ou tem aquilo e não tem mais nada. O CID-10 inclui a dislexia nos transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares. Seriam transtornos nos quais as modalidades habituais de aprendizado estão alteradas desde as primeiras etapas do desenvolvimento. Isso é importante, porque é comum chegar no consultório famílias que dizem, olha, tem essa dificuldade, não está aprendendo, vai perder de ano, não sei o quê. Começou quando? Começou lá pelo 3º ano, começou lá pelo 4º ano. Então, assim, a gente viu que a dislexia pode dificultar a vida da criança a partir de um determinado momento, né? Mas a gente tem que ter alguns sinais, em tese, a gente deve ter sinais, pelo menos, desde muito cedo, certo? Porque é possível, por exemplo, que uma pessoa comece a ter certas dificuldades a partir de questões emocionais, por exemplo, né? Ou de algum grande evento que aconteceu na vida. Quer dizer, as dificuldades de leitura, como tantas outras, podem surgir por motivos diversos. Para que a gente possa pensar na possibilidade de uma dislexia, então ela tem que estar presente desde muito cedo, pelo menos alguns sinais, algumas características. O comprometimento não é somente a consequência da falta de oportunidade, então aqui concorda, né? A gente vê a mesma coisa no DSM. Não é apenas consequência da falta de oportunidade de aprendizagem ou de um retardo, bom, hoje o termo é deficiência intelectual, e ele não é devido a um traumatismo ou doenças cerebrais. Mais uma vez, a gente volta à ideia de que a dislexia ela não é secundária, ela não é consequência de nada, ela deve ser primária, ou seja, ela tem que estar presente porque ela vamos dizer assim, porque é a dislexia que está dificultando a leitura, certo? Não é, por exemplo, uma dificuldade de leitura consequente a um traumatismo crânioencefálico, ou a uma neurocirurgia, ou a um vírus, ou a transtornos emocionais, ou porque ela não foi bem escolarizada, não estudou em boas escolas, etc. Então, a gente tem como característica, segundo o CID-10, um comprometimento significativo do desenvolvimento das habilidades de leitura, que não é atribuível exclusivamente à idade mental, transtorno de acuidade visual ou escolarização inadequada. Aqui, com relação à percepção visual, todo mundo diga X, por favor, que o nosso fotógrafo está atuando. O bom é que eu tenho quase a idade dele, eu fico feliz que eu vejo assim, essas pessoas mais velhas assim, trabalham como fotógrafo. Então, a gente vai falar um pouco sobre a síndrome de Irlen, né, uma novidade que surgiu nos últimos anos, que tem a ver com algumas questões na percepção visual. Mas, continuando com a dislexia, a gente tem a gente tem que a capacidade de compreensão da leitura, o reconhecimento de palavras, a leitura oral, o desempenho de tarefas que necessitem da leitura, podem estar comprometidas. Ela pode estar acompanhada, ela normalmente é acompanhada de dificuldade de soletração, persistindo comumente na adolescência, mesmo frente a progresso na leitura. Então, o que se diz hoje em dia é que uma vez disléxico, sempre disléxico. Então, a criança que apresentou essas dificuldades, ela tende a ser um adolescente disléxico, um adulto disléxico, que normalmente permanece algum ruído na aprendizagem através da leitura. Frequentemente tem antecedência de transtorno na fala ou de linguagem, então é muito comum a gente encontrar na literatura que o problema central na dislexia é um transtorno linguístico. Pode
a criança pode apresentar, ou a pessoa pode apresentar uma questão de linguagem desde cedo, atraso na linguagem, dificuldade de aprender alguns fonemas e por aí vai, mas ela pode não apresentar isso e ainda assim a gente tem uma questão linguística central que tem a ver com o desenvolvimento do que a gente chama de consciência fonológica. Se acompanha comumente de transtorno emocional, tá vendo? Como eu já falei mais cedo, então não sou eu que estou falando, está no CID-10. E transtorno de comportamento durante a escolarização, porque existem questões que vão afetar essa criança, né? Inclusive, se você vê, voltando para o meu exemplo, né? Se a criança vê que está todo mundo aprendendo, todo mundo lendo, todo mundo funcionando, e eu não consigo, isso obviamente pode dizer alguma coisa com relação à identidade, ao processo de construção da identidade, quem eu sou, quais são as minhas capacidades, né? E, obviamente, afetar o desenvolvimento da autoestima, a forma como eu me vejo. E aqui é um pouco sobre a CID-11. A CID-11, até onde eu sei, ainda não está sendo utilizada, ainda não tem, né? Vocês estão vendo que está em inglês. Aí eu trouxe aqui uma traduçãozinha, uma proposta livre de tradução para o português. Então, na CID-11, a gente vai ter que é um distúrbio no desenvolvimento da aprendizagem, né? A dislexia é um distúrbio no desenvolvimento da aprendizagem, com prejuízo na leitura, caracterizado por dificuldades significativas e persistentes na aprendizagem de habilidades acadêmicas relacionadas à leitura, como precisão, mais precisamente na leitura de palavras, na fluência, na compreensão de leitura. O desempenho do indivíduo é notavelmente abaixo do que seria esperado para a idade cronológica e o nível de funcionamento intelectual. Então, ele tem uma qualidade de leitura abaixo do esperado para a idade e apesar de ser inteligente. Não se deve a um distúrbio no desenvolvimento intelectual, prejuízo sensorial, distúrbio neurológico, falta de educação formal adequada, falta de proficiência ou por adversidade social. Então, a gente tem um consenso no DSM-5, no CID-10 e no CID-11, que a dislexia seria, como eu já falei, um transtorno primário, ou seja, não é consequência de nada que tenha vindo primariamente, nada que tenha vindo antes, certo? Então, até aí tudo tranquilo? Tem alguém marcando tempo? Tem quanto tempo? Eu tenho meia hora para terminar? Ah, tá. Poxa, então eu só tenho 10 minutos? Lascou-se. Síndrome de Irlen, eu vou ter que acelerar, porque agora a síndrome de Irlen é importante porque a gente tem que diferenciar, né? Porque a síndrome de Irlen, ela a princípio tem uma resolução muito mais simples. A síndrome de Irlen, hoje em dia, ela está em processo de estudo, vamos dizer assim, ela está em processo de investigação. Ela tem sido considerada como uma consequência, esse é o nome completo dela, Meares Irlen, mas todo mundo conhece como Irlen. Ela tem como consequência, ou como causa, uma excessiva sensibilidade da retina a frequências específicas do espectro de luz, certo? Então, a retina tem dificuldade com alguns espectros de luz específicos. Isso talvez seja produzido por uma distribuição anormal nos dos cones da retina. Os cones periféricos a pessoa teria cones periféricos extras, e isso causaria uma maior sensibilidade à luz. Então, basicamente, a ideia é a seguinte: a gente tem uma grande quantidade de espectro, na verdade, no caso do homem, uma quantidade limitada de espectros de luz, né, que a gente percebe através do olho, passa pela retina. A retina dessa pessoa, em tese, teria uma alteração na organização dos cones e ela seria mais sensível a alguns espectros de luz, certo? Então, tudo o que aconteceria depois daqui, não sei se dá para ver o pontinho vermelho, depois daqui, que é a retina, todo o processo seria alterado. Porque logo aqui no início, né, logo na retina, haveria uma alteração na percepção de alguns espectros de luz. Então, quando chega lá atrás, no córtex visual primário, é que a bolinha não dá para ver, mas é o amarelinho na imagem de cima, né, quando chega ali, ela chega distorcida, certo? E existiria uma alteração no tempo de processamento dessa informação de luz. Então, a pessoa teria sintomas, às vezes, parecidos com o da dislexia. Inclusive, tem pessoas que estão colocando a síndrome de Myers-Irlen como um processo dentro da dislexia ou dentro de alguns disléxicos. Mas eu acho que o futuro não deve ser esse, deve ser realmente
definir dois transtornos diferentes. Então, a gente teria, como consequência da leitura nessas pessoas, cansaço, inversões e trocas de palavras, perda da linha do texto, prejuízo no foco, sonolência, distúrbios visuais, dor de cabeça, irritabilidade, uma série de coisas que a gente também encontra na pessoa que recebe o diagnóstico de dislexia. Só que, para as pessoas com síndrome de Early, estudos demonstram benefícios com o uso de transparências coloridas. Então, você põe um acetato colorido de uma determinada cor e ele já consegue ler. O que não acontece com a dislexia, certo? Então, ensaios clínicos demonstram que diferentes pessoas necessitam de cores diferentes, então isso precisa ser investigado, qual é a cor que é melhor para cada pessoa, e não se sabe muito bem por que isso acontece, mas resolve, certo? E isso é importante saber, porque não adianta você ficar anos trabalhando com a pessoa, achando que ela tem dislexia, quando de repente é só você botar um óculos de uma corzinha ou botar um acetatozinho colorido, e ela vai ler. Entenderam? Como a gente já teve experiência com uma criança, pelo menos. Esses dados eu tirei desse artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia em 2016. Ou seja, não é... Porque eu vi na internet dizendo assim, não, isso é maluquice, isso não existe e tal, mas isso realmente é um processo que está sendo estudado dentro da medicina. E eu iria agora falar um pouco sobre o funcionamento da dislexia, né? Mas vou ver aí o que é que vai dar tempo de falar. Para que a dislexia seria uma falha no processamento da leitura, não é isso? Para a gente ler, a leitura é um processo extremamente complexo. Não existe um lugar no cérebro que você diga essa é a área da leitura, certo? A gente precisa de várias habilidades. Imagine um quebra-cabeça, né? Para que o quebra-cabeça funcionar, você precisa ter todas as peças, para que ele fique direitinho. Então, a gente precisa de várias peças de quebra-cabeça para que uma pessoa consiga ser um leitor eficiente. Ler um texto de forma fluida, adequada e compreender, certo? Então, se existe uma falha em uma peça do quebra-cabeça, a leitura como um todo pode ser prejudicada. Um elemento inicial, por exemplo, seria a capacidade de regular o próprio comportamento de forma voluntária, né? Então, como é que você observa isso numa criança? Por exemplo, em sala de aula, você vê, por exemplo, na aula de educação física, crianças brincando de vivo-morto, né? Aí você tem, assim, 20 crianças numa sala de aula, 18 conseguem fazer vivo, levanta, morto, abaixa, e eles estão prestando atenção, eles seguem as regras e tal. Mas tem um ou dois que não conseguem seguir a regra, que não conseguem prestar atenção, que se distrai mais facilmente, certo? Então, se isso vira um padrão, e tudo aquilo que exige que ele se controle, que ele preste atenção, que ele não seja impulsivo, se isso é frequente, ele pode, isso pode acompanhar ele ao longo da vida e dificultar o processo de aprendizagem. Na leitura, se essa capacidade de autocontrole falha, a gente pode ter, não sei se dá para ler, uma leitura adivinhatória em que a criança começa a ler a palavra e adivinha o resto, e aí ela pode transformar, sei lá, comutativa em computador, porque computador é mais frequente e mais interessante. A gente pode ter uma dificuldade para respeitar a acentuação na palavra, na leitura da palavra, dificuldade com a pontuação do texto, dispersão constante, leitura sem pausas, então a criança lê tudo corrido, não respeita ponto nem vírgula. Uma agitação, falta de motivação para a leitura, porque ela precisa também desse nível de agitação para atrair a atenção dela. Como a leitura tende a ser algo mais lento, ela tende a ter mais dificuldade de prestar atenção. Um outro elemento que a gente precisa é que a gente realize movimentos fluidos ao longo das linhas de leitura, certo? Então, para isso, a gente precisa de outra habilidade que é oferecida pelas áreas pré-motoras, que a gente chama de organização cinética dos movimentos, e que permite que você faça uma passagem fluida de um elemento a outro na leitura. Quando isso falha, a gente pode ter uma falha de fluidez na leitura, ela se torna mais lenta e travada, consequentemente mais cansativa, o que prejudica a compreensão e motivação. E a gente pode ter repetições de letras e palavras, certo? A gente pode trabalhar isso precocemente com as crianças, oferecendo a elas sequências motoras. A gente pode trabalhar com música, com coreografias, soco-soco, bate-bate, soco-soco, vira-vira, da Xuxa, para de parar, ou aquelas andoletas, tudo que exige sequência, escravos de Jó, tudo que exige sequência, a criança pode ter dificuldade em relação aos coleguinhas, e se a gente o utiliza em sala, ela pode desenvolver
e, vamos dizer assim, prevenir que isso se torne um problema de aprendizagem lá na frente. A gente precisa da capacidade de reter informações audioverbais. A leitura, obviamente, exige um processo audioverbal, a gente precisa associar letras e sons, a gente precisa transformar palavras escritas em palavras orais, né? Então, a criança precisa ser capaz de reter essas informações. Quando isso falha, a gente pode encontrar substituições de palavras. Perda do conteúdo, a criança começa a ler, chega no final, esqueceu do que estava no começo. E aí, quando você pede um reconto, ela enfia coisas no texto, ela compensa com não lembro, então eu crio. Pode ter falta de automatismo, porque não se forma o armazém das informações da palavra, certo? Todo mundo aqui que é leitor eficiente, a gente pode olhar a palavra casa e imediatamente reconhecer e transformar em casa, porque a gente tem isso guardado no que a gente chama de léxico. É um armazém de todas as características da palavra, como se escreve, como se pronuncia, o que significa, qual a classe dela e por aí vai. Se a criança tem uma falha nessa capacidade de retenção, esse armazém tem um prejuízo para se produzir. E ela pode ver uma mesma palavra e ler de 2, 3 formas diferentes. Ou ter dificuldade de acessar o que ela significa, porque meio que, entre aspas, não lembro muito bem dela. Então a leitura fica lenta e ela acaba trocando uma palavra por outra. Outro elemento é a nossa capacidade de diferenciar fonemas, certo? Se eu digo para vocês, por exemplo, chato e jato. As duas palavras são exatamente iguais, a única diferença é que no começo, uma a gente posta a voz, e aí se a gente toca, vibra, e na outra não. O posicionamento é o mesmo. Ou seja, a diferença no escutar dessas duas palavras é muito pequena. Em uma eu vibro a garganta, eu coloco a voz no comecinho e na outra não. Mas se eu não percebo essa diferença, eu não sei a diferença entre chato e jato, que são duas palavras muito diferentes. Como embato, pato, faca, vaca e por aí vai. Então a criança precisa perceber essa diferenciação de fonemas e poder aplicar isso na leitura, porque ela vai associar a letras diferentes, com formatos diferentes. Quando isso falha, a gente pode ter substituições por fonemas. A criança substitui F por V, por exemplo. Falhas na consciência fonológica, que, explicando grosseiramente, seria a capacidade de associar a letra com o som que ela produz e a capacidade de manipular esses elementos dentro de uma palavra. Então, esse desenvolvimento é básico dentro da leitura. Em geral, as pesquisas concordam que quanto maior o nível de consciência fonológica, melhor o nível de leitura e vice-versa. Então, se ela está prejudicada, a criança tende a ter uma falha de leitura. E pode produzir falta no automatismo. Mais uma vez, ela não reconhece imediatamente as palavras e a leitura fica lenta e sacrificante. Outro elemento que se associa a esse, para que a gente possa produzir esses fonemas, a gente precisa realizar movimentos muito finos e precisos, certo? Para poder dizer lá, na. A diferença é pouca, lá, na, certo? Mas para eu produzir esses fonemas de forma muito precisa, eu preciso desse elemento produzido pelas áreas secundárias parietais, que a gente chama de análise síntese sinestésicas. Quando isso falha, vai trazer consequências semelhantes, como substituições articulatórias. Então, ela vai fazer outro tipo de substituições, que vão ser mais pela pronúncia do que pela percepção. Falhas na consciência fonológica também, e também falha no automatismo. É muito semelhante ao ouvido fonemático. Outro elemento é a capacidade de guardar informações visuais. Então, para eu poder construir consciência fonológica e leitura, eu tenho que, no mínimo, lembrar de letras, né? Então, a criança que tem essa capacidade, essa falha nessa área, pode ter uma dificuldade para reter letras e palavras. Consequentemente, o armazém das palavras também fica prejudicado. E aí a gente tem a mesma coisa. Deixa eu acelerar, perda de conteúdo, porque ela também vai esquecer coisas do texto, falta no automatismo, e voltando para o primeiro, falha nas imagens internas. O que são imagens internas? Quando eu falo para vocês a palavra carro, vocês entendem, mas não é porque sai um carro da minha boca, mas porque esse conjunto de sons provocam a formação de uma imagem que a gente chama de imagem interna. Se eu digo, por exemplo, stol, ninguém entende porque não forma nada. Outro elemento importante é o que a gente chama de análise de sínteses espaciais,
Se vocês imaginarem, por exemplo, letras como P, não a que você escreve, imagine a letra impressa de computador. P, Q, B, D, todas elas são muito parecidas. Um é para um lado, outro é para o outro, um é para cima, outro é para baixo. Elas são espacialmente semelhantes. Para que a criança possa aprender a letra e possa memorizar, ela tem que perceber essa composição espacial. Quando isso falha, ela pode ter dificuldade de diferenciar D e B, por exemplo. Apesar de que fonologicamente não são tão semelhantes. Ó, o ponto D, D, o som D e B. Então, o D é um fonema linguodental, você põe a língua nos dentes. O B é bilabial, certo? Mas, então, apesar da produção fonológica, fonêmica fonológica não ser semelhante, elas são visualmente parecidas. E aí essas crianças cometem esse tipo de erro. Então, a gente tem diferentes formas de caracterizar as substituições de letras, certo? Dependendo de qual componente falha. Então, se isso falha, podem existir substituições de letras visualmente semelhantes, falha na formação das imagens internas também, perda da linha, a criança vai lendo e pula a linha de baixo, e podem existir dificuldades na compreensão de frases, porque isso também vai participar da compreensão da nossa capacidade de relacionar os elementos de uma frase, certo? Então, aqui tem alguns alunos meus, já estão cansados de ouvir esse exemplo, mas vão ouvir de novo, porque é o que é mais fácil de falar. Se eu pergunto para vocês, por exemplo, quem é o irmão do pai? Vocês imaginam, a senhora ali disse tio, o irmão do pai, muito bem. Se eu pergunto quem é o pai do irmão, a senhora vai acertar? Quem é o pai do irmão? O irmão do pai é o tio. Quem é o pai do irmão? É o pai também. São exatamente as mesmas palavras, pai, irmão e du. Mas a gente muda a ordem, produz respostas diferentes. A gente muda a relação das palavras entre si dentro da frase, certo? Se a gente tem essa dificuldade, a gente não consegue perceber essa relação que a gente chama de quase espacial. Isso também tende a afetar a interpretação de frases como ontem eu fui para a escola apesar de estar doente. Ontem eu não trabalhei porque estava cansado. Apesar, porque e outros elementos constituem um tipo de relação entre um pedaço da frase e outra, certo? E isso está relacionado com essa capacidade produzida pelo que a gente chama de áreas temporoparieto-occipitais. Se isso falha, a criança pode ler, pode decodificar, a leitura pode ser fluida, mas chegar no final de uma frase ou um parágrafo e não entender nada. Como, por exemplo, não conseguir nunca responder quem é o pai do irmão, quem é a mãe do pai e por aí vai, certo? Obrigado. Deixa eu só fazer é porque eu acabei pulando a definição, por conta do tempo, a definição da Associação Brasileira de Dislexia, e eu queria comentar uma coisa sobre isso, porque ela, como todo mundo, vai definir como um transtorno neurobiológico, né? Ou seja, existiria uma base genética e tal. Mas, assim, eu queria só implantar uma ideia que eu venho pensando, eu não sei se eu li, ou se eu sonhei, ou se é uma ideia minha mesmo, mas que é o seguinte, a gente viu que, por definição, a dislexia seria um transtorno na leitura, não é isso? Mas se vocês pararem para pensar, a leitura não existe na natureza. Ela não é natural, ou seja, o homem criou a leitura. O homem criou, claro, ele criou porque ele tem capacidades neurocognitivas que permitem isso. Mas a gente criou letras, a gente criou fonemas, a gente associou uma coisa a outra. Vocês não acham, no mínimo, estranho imaginar que surgiu na natureza uma coisa que prejudica uma coisa que não é efeito da natureza? Inclusive porque existem alguns idiomas que a gente chama de idiomas tonais. Esses idiomas tonais são, por exemplo, o cantonês, o mandarim, o vietnamita, em que existem diferenças no tom que você pronuncia. Né? Eu sempre dou um exemplo meio besta, eu não falo nenhum desses idiomas, mas, por exemplo, é como se isso daqui fosse xiuon e anel fosse xiuon, é o tom. Esse tom não é percebido pelo hemisfério esquerdo, é percebido pelo hemisfério direito. Então, uma criança disléxica, uma criança com uma falha aqui no Brasil, né, que o nosso idioma é fonético, ela teria uma dislexia se existem falhas no hemisfério esquerdo, que é de processamento verbal.
Mas uma criança que fala cantonês e outros idiomas seria uma falha no processamento do hemisfério direito, porque é uma característica social da língua criada por aquela cultura, certo? Então, assim, por que a gente imagina que surgiu na natureza uma falha genética que transtorna, que prejudica a formação de algo que não é da natureza, que foi a gente quem criou? Então, me parece uma noção importante porque a gente tira a responsabilidade. A gente, assim, por que isso é um transtorno? Por que a natureza criou um transtorno da leitura? Se não é uma coisa da natureza, vamos dizer assim. Entendeu? Então, assim, talvez a gente devesse assumir que simplesmente existem pessoas com suas configurações genéticas, mas assim como a gente criou a leitura e a escrita, né, a língua escrita, a gente criou as formas de ensiná-la e os espaços para isso acontecer. Então, talvez as nossas formas e espaços não sejam competentes para ensinar a todas as pessoas. Ele não tem problema, ele não tem culpa nenhuma disso. Entendeu? Então, assim, não é... Realmente a gente deve considerar isso como um transtorno de causa genética. Trissomia do 21 é uma falha genética. Entendeu? Mas, assim, nascer com uns genes que não permitem que a gente alfabetize, que a gente passe uma coisa que a gente criou, isso deveria ser considerado um transtorno. Talvez a gente simplesmente devesse assumir que a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas e vamos correr atrás. E não que eles tenham um problema. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado, um abraço.